E é isso, meus jovens. Segundo momento da nossa aula e último, agora até as 22h30, no nosso sábado letivo com a segunda série do ensino médio. Passamos aí o primeiro momento da aula, orquestrando o reconhecimento das vozes verbais. O que são vozes verbais? Quais são as vozes verbais, as estruturas, a empregabilidade, função, características, gêneros textuais que usam as vozes verbais, tá? Perdeu o primeiro momento da aula? Não esquece, reveja a aula, anote suas dúvidas e daqui nós vamos continuar com um texto que nós estávamos trabalhando. A primeira oportunidade de trabalhar o texto foi mapeando as palavras que me dão aquela sensação de entendimento. São palavras que têm uma grafia semelhante ao nosso português. São palavras que vão, além dessa grafia, ter o mesmo significado. E aí ele diz aqui que analisando a palavra it, tá? No parágrafo, nós podemos dizer que quando ele nos deu, e eu marquei para vocês lá no texto, você vai ver que esse it, ele faz relação direta nos dois casos com a palavra internet, tá? Professor, eu não sabia que um pronome, ele tem essa capacidade de substituir um nome. Perdeu essa aula, não foi? Nós vimos no início do ano e em vários outros momentos que nós temos um conjunto de pronomes chamados de personal, pronomes pessoais. Esses pronomes pessoais, por sua vez, eles se subdividem em pronomes pessoais sujeito e pronomes pessoais objeto. Tá? Eu tenho o pronome pessoal sujeito e pronome pessoal objeto. E uma das suas características justamente é substituir um nome equivalente a sujeito ou a objeto. É evidente, gente, para evitar essa reprise desnecessária, né, que causa empobrecimento textual. E para eu só dar um exemplozinho aí, eu vou dizer assim, ó, my car is, ó, broken, o meu carro quebrou. It must be, ó, ele tem que ser consertado. Quem é que tem que ser consertado? É esse it, fazendo referência a quem? Ao car, que é o carro, tá? Então, o pronome pessoal, ele tem esse poder, né? Show? Professor, quer dizer que isso cai muito em vestibulares, nossas provas? Oh, não tenha nem dúvida, tá? Bom, uma outra modalidade de estudarmos contexto é essa daí. Vamos lá. O que é que eu posso imaginar numa pergunta de texto? Ele vai me perguntar por coisas que estão acontecendo no texto. Tipo, qual foi o evento, qual é a ideia central, se alguém disse alguma coisa para alguém, no caso aqui é um texto dialogal, né? Ele pode perguntar, por um exemplo, pelo tipo textual, ele pode perguntar, inclusive, se o texto é formal ou informal, onde está acontecendo, tá? Então, para minimizar essa quantidade de questionamento, eu vou logo aonde? Eu vou verificando aqui as possibilidades e vou ler a questão, para eu ter uma noção do que é que eu tenho que procurar. Bom, quando nós estamos fazendo as nossas provas na escola, tranquilo, né? Aí eu não tenho nem tanta assim preocupação, porque eu tenho um certo tempo. Mas, quando nós vamos fazer um vestibular, um concurso, normalmente essas provas elas estão dentro daquele outro modelo de atuação que vem gramática, literatura, redação, não é assim? Elas estão naquele pacote ali, tá? Então eu tenho que ter uma coisa chamada estratégia.
Aí eu venho aqui numa questão para eu saber o que é que ele quer. Então vamos lá. A sequência dialogal é a mais comum das sequências textuais, porque funciona como a espinha dorsal de vários gêneros orais do dia a dia, como a conversa informal, o debate, a entrevista e assim por diante. Levando-se em consideração os dois textos acima, podemos classificá-los respectivamente com: note, ele não está perguntando por nada em específico do texto. Ele quer tão somente que tenhamos a consciência se ele é formal ou informal. Analisando o texto 1, o que nos chama a atenção é o tamanho, não é? É o tamanho das suas sentenças. É a quantidade de abreviações e até mesmo vocabulários do dia a dia. WhatsApp, e aí, qual é a nova? Hey man, hi buddy, né? I'm pretty cool. Tudo bem? Where were you last night? Didn't you see a juice buddy? Ela tá dizendo que eu tava visitando a vovó, cara. Olha aí, ó. Foi bom, foi maravilhoso. Eu senti we miss your dad. Sentimos a tua falta lá. Na próxima eu vou. Olha outra abreviação, tá? Sure. Outra forma informal. Então aqui eu já tenho certeza absoluta que é marcada por uma informalidade. Tamanho, estrutura, abreviações, tá? Vocábulos do dia a dia. Aí eu poderia fazer uma pergunta: aonde esse vocábulo podemos inferir que o texto dialogado ocorre em que circunstância? No escritório, numa entrevista de emprego, numa loja de conveniência, não é? Eu teria como te perguntar isso, tá? Eu teria como visualizar, por exemplo, o texto 2 agora. Vamos lá. O texto 2, você nota que eu tenho frases bem maiores. Frases, além de maiores, com uma certa preocupação em, por um exemplo, utilizar good morning e não só morning, tá? Thank you, obrigado. Observe que eu tenho pronomes de tratamentos, tá? São frases que seguem um rito. Tem até expressões que deixa mais ainda educada. If you don't mind, se você não se importar, se você não se importar, gostaria, olha só, I would like to introduce someone to you. Eu gostaria de apresentar alguém a você. Oh, it will be a pleasure. Será um prazer. This is Mr. Brown. Este é o Sr. Brown, our new manager, nosso novo gerente, né? Nosso novo operacional. This is Mr. Morgan, our CEO, né? O nosso CEO. Depois nós vamos falar algumas abreviações, tá? Nice to meet you, Mr. Brown. Prazer em conhecê-lo, Sr. Brown. Welcome to our company. Muito bem-vindo à nossa empresa. Thank you very much, sir. Muitíssimo obrigado, senhor. Então você observa, né, por essas estruturas, um grau de informalidade. Eu teria, por um exemplo, teria como perguntar em que circunstâncias isso está sendo desenvolvido. Dentro de uma empresa, a apresentação, estão fazendo aí a apresentação de um integrante novo numa equipe, em uma companhia, e temos como ver, por um exemplo, além da formalidade, até o cargo que ele executa. Não só ele, como a outra pessoa também, tá? Então, sendo assim, senhores, eu sei que o primeiro foi informal e sei que o segundo foi formal. Resposta correta, letra B de bolacha. Bom, mesma linha de raciocínio. Não tem título dessa vez,
mas eu consigo ver um grande número de palavras que podem me auxiliar. Vamos marcar de verde as palavras que são chamadas de cognatas, né? As palavras transparentes. Eu tenho aqui unidos, eu tenho estados unidos, tá? Eu tenho aqui, por um exemplo, a própria palavra TV, Eu tenho aqui reality, realidade, né? Reality. Eu tenho aqui estereótipos, especialmente American, informalidade, né? Eu tenho aqui estranhos, olha só, dá para entender, né? Eu tenho mais aqui evento, visitantes, surpresos, direto, rude, informal, point, né? To the point of being very direct or even rude, ou até mesmo rude. Bom, nessa outra coloraçãozinha de azul, nós vamos fazer aqui um levantamento de algumas palavras que são muito comuns de acontecer. Vamos lá. Most people, a maioria das pessoas que vêm aos Estados Unidos. Olha só as que nós já estudamos, ó. May, podem, já, saber. Feel, foi lá na parte de quantitativos. Algumas coisas sobre as pessoas, não é? Olha aqui, através, né? Embora, lá nos conectivos, isto na aula de hoje, tá? Na aula de ontem, perdão. Of course, claro, tá? Algumas dos estereótipos são verdadeiros, tá? E lá na aula de conectivos, as pessoas tendem a não esperar, ó, palavras conhecidas, a serem apresentadas. Começarão a falar com estranho, como se eles, né, tivessem aí nesse pretexto. Sentar perto, each other, um do outro, em um evento, em um show e etc., podem frequentemente ficar surpresos quando pessoas são tão informais, tá? Sendo muito direto ou até mesmo rude. Perceberam? Aí, olha, a quantidade de palavras que nós trabalhamos, por exemplo, nos últimos dias. Certo? Então, aqui, essas que eu marquei de verde e essas que eu marquei em azul, são aquelas que você pode depois pegar um dicionário digital, tá? Não tem nenhum dicionário, tem acesso à internet, me diga, me mande aí um alô na próxima sexta-feira, que eu já deixo aqui nos slides um link de dicionários que são gratuitos para você ouvir pronúncia, para você fazer a sua pesquisa e, acima de tudo, agregar mais e mais valores em termos de conhecimento. Bom, eu peguei e fiz essa formataçãozinha aqui, vou agora verificar o que é que a questão vai solicitar. E aí ele diz o seguinte: a palavra do texto que exprime ideia de tempo, ou seja, ele quer uma temporal, tá? Uma ideia de tempo. Qual dessas palavras ela me traz uma ideia de tempo, tá? Voltando lá no texto, eu tenho aqui algumas palavras maravilhosas que podem sim trazer essa ideia de tempo. Você vai observar que isso é muito tranquilo de ser visualizado com algumas palavras. Vamos lá. Eu posso ter a palavra when,
que significa quando. Se você lembra de when, outra que é também facilmente relembrada é a while, tá? While quer dizer enquanto. Vamos dar um exemplo fora da caixa? Eu quero dizer o seguinte: enquanto você estava dormindo, eu estava estudando muito, tá? Enquanto você estava dormindo, eu estava estudando muito. Vamos passar essa sentença aí para o inglês. Como é que é enquanto? Nós terminamos de ver que significa colocar o while. Como é que é você estava? Eu vou colocar o you e colocar o verbo to be no passado. Como é que é o verbo dormir? É sleep. Dormindo, por conta do auxiliar to be, eu acrescento ing. Então, while you were sleeping, enquanto você estava dormindo, eu, como é que estava para a primeira do singular? I was. O verbo estudar é to study. Na presença do verbo to be, vai criar a sequência de ing para dar o gerúndio. E aí eu simplesmente posso dizer que eu estava estudando arduamente, que eu estava estudando por demais. While you were sleeping, I was studying hard. Eu estava estudando muito enquanto você dormia. É uma das possibilidades também de questão, né? Ele vai trazer para você uma visão dessa. Ele traz lá um segmento e ele pode te perguntar como é que seria a versão, né? A versão dela em... Qual é a melhor versão do fragmento extraído no texto? Se fôssemos passar, por exemplo, na língua portuguesa, qual seria a sentença que apresenta o mesmo sentido? Então, qual é o propósito? Qual é a ideia central, né? É muito comum você ver propósito, ideia central, a principal ideia, podemos inferir, tudo modelo de questão e etc. Você que responde muitas questões, é ou não é comum você encontrar situações assim? Então vamos lá. O propósito do texto é defender uma ideia, criticar os americanos, informar sobre os americanos, contar uma história engraçada, contar uma história muito triste. Bom, ele começa dizendo que a maioria das pessoas que vão aos Estados Unidos podem até conhecer algumas coisas. Até conhecer algumas coisas. Algumas coisas, né? Sobre as pessoas através da TV. Embora, é claro, que na realidade alguns desses estereótipos sejam verdades, né? Especialmente a questão da informalidade e as questões inerentes às relações de amizade. Pronto. Então, aqui com isso, nessas primeiras linhas, eu já consigo visualizar que são informações com relação ao comportamento de relacionamento entre os americanos. Ele fala, inclusive, sobre as questões de o brasileiro não se, digamos assim, não se aguarda, né? Ele não espera ser apresentado.
né? Ou sentar muito próximo. Se você observar os filmes, normalmente você vê os filmes, as pessoas não sentam muito próximas umas das outras. Não é como aqui no Brasil, por um exemplo. Você senta ali, cadeira colada com cadeira colada, bracinho sobre o ombro, tal. Não. Você pode observar que nos filmes, normalmente, eles sentam um de frente para o outro. É muito difícil você pegar um filme onde você vai ver um do lado do outro ali juntinho. Porque não é cultura deles. Não é cultura deles. Não é cultural, por um exemplo, não é comum você observar num filme, por um exemplo, fulano nem conhece o outro, aí já vai chegando, beijando um do lado do outro, pegando na mão. Não é. Eles esperam alguém fazer essa apresentação, né? E aí eles têm esse movimento que é universalizado, tá bom? Eu vou trazer um texto falando sobre um pouco mais a cultura desse povo maravilhoso que superamam o Brasil. De acordo com o texto, os americanos são amigáveis, tristes, eles são sorridentes, eles são tímidos, tá? Atenção para as armadilhas. Então, eu posso tranquilamente visualizar que esse povo, não é? Ele começa a te dar algumas situações aqui, ó. Por um exemplo, né? Apresentar um ao outro num evento, por um exemplo, né? Ele pode dizer que os visitantes podem frequentemente ficar surpresos quando as pessoas são, olha só, tão informais, ao ponto de serem tão diretas ou até mesmo rudes, tá? Rudes. Então, para você que diz que eles são amigáveis, você consegue visualizar isso também nessa parte aí. Vamos para mais um texto. Vamos lá. Nesse texto, eu consigo visualizar um acontecimento, né? Olha só. Esse acontecimento está se dando aonde? Pela silhueta do texto, eu percebo que é como se fosse uma pauta, professor. As pessoas estão fazendo compras, mas o que chamou a atenção? Os dois bebês. Eu consigo visualizar que os bebês eles estão mantendo um contato. E você tem bebês, né? Um negro e um branco, tá? Professor, será que é isso mesmo? Vamos tirar a dúvida? Se você analisar aqui, ó, o amor não vê cor. Olha aqui. O amor não vê cor. Aqui numa tradução direta, né? Não poderia ser mais verdade. Aí ele diz assim, ó. Say no to racism, né? Ó, diga não ao racismo. Diga não ao racismo. Nessa parte aqui de baixo, olha aqui, ele diz assim, ó. Ninguém nasce com esse tipo de sentimento, esse tipo de intolerância. Eu consigo visualizar aqui 15 de maio de 2013, tá? E eu consigo perceber de onde foi extraído, de uma página aí do Face, tudo bem? Pronto. Observado essas visões, onde eu vejo a Jeannie, eu vejo aqui, por um exemplo, ó, grow up, cresceu, ó, ela cresceu aonde? Comunidades, né? Com persons, com pessoas de muitas raças, nacionalidades e culturas. In effect, myself and other military, né, ó, militares, colorblind, eles não olham para isso, mas aqui atenção para uma falciane.
Isso aqui significa dizer que os nossos pais teach us, né? Nos ensinam, tá? That, que o nosso valor as a human being, né? Na qualidade de seres humanos, não é baseado em. Aí aperte para ver mais. Pronto. Salvaguardadas as informações, eu tenho condições de dizer o seguinte. Considerando a expressão say no, diga não. Diga não ao cognato aí, ó. Diga não à palavra transparente, tá? No texto, o imperativo expressa, tá? Por que ele chamou imperativo? Porque eu estou trabalhando com o verbo say, né? Ele vai expressar um aconselhamento, uma orientação, um conselho, literalmente, né? Um conselho, uma orientação. Tá? Diga não ao racismo. Diga não ao racismo. Essa palavra aqui quer dizer dúvida. O mesmo texto, agora ele diz o seguinte. A temática presente na postagem faz alusão ao quê? Machismo, sexismo, xenofobia, que é a aversão, né? De fora, gordofobia, que é a questão dos gordinhos, e racismo. Muito tranquilo, porque a própria palavra, né, ó, ela com certeza comporta isso. Professor, fiquei em dúvida, não tinha nem como ficar em dúvida. Ó, aqui, vamos lá. Pessoas de muitas o que, ó? Raças, nacionalidades, ó. Pessoas com muitas raças, nacionalidades, culturas, tá? Colorblind, olha aí, colorblind, tudo bem? Só para deixar bem claro. A outra questão que ele deixou bem foi quando ele disse que ninguém nasce, ó, ninguém nasce. Isso aqui, ó, ninguém. Tudo bem, ó? Ninguém nasce. Ninguém nasce, né, ó? Ninguém nasce. OK? Então, resposta correta, letra E. Mais um texto. Vamos lá fazer a mesma situação, marcando aqui as palavras e já dando uma olhadela em alguns detalhes. Vamos lá. América, né? Quem mais? Olha só. Chances, China, migrantes, tá? Recordes, tudo bem? Trabalho, força laboral, né? Já ouviram falar? Camboja, indústria têxtil, tá? Exports, né? Para fora, tudo bem? Spain, tá? A taxa de desemprego. Aí você tem a palavra, vamos lá, January, Japan, Japão, ó, oficial, temporário, contratos temporários. Professor, então estou achando que está falando de contratos temporários, desemprego, alguma coisa, ó, crise do desemprego, né? Economia, tudo bem? Global, tá? Eu quero ainda mais, ó, severo, severidades, né? Recessão, tudo bem? Estrutura de trabalho laboral, mercados, markets,
economias emergentes sugere, tudo bem? Vamos lá, aumentaram em decades, décadas. Então, eu já posso visualizar de uma perspectiva geral que é um texto que até mesmo pela fonte The Economist, né, está falando sobre economia. Basicamente, ele está falando de taxas globais. Ele faz uma perspectiva dos 50 anos e aí ele vai nos dando aí um traçado sobre as economias emergentes e etc. Certinho? Vamos tirar a dúvida no que é que a questão está nos falando. O propósito do texto e criticar os americanos e sua política cambial. Informar sobre a elevação do desemprego. Defender a criação de empregos. Contar uma história engraçada. Contar uma história triste. Letra D e E são as ignorâncias. Para você que marcou a letra B, né? Informar sobre a elevação do desemprego. Vamos lá à procura desta informação right now. Ele diz o seguinte, que last month, no mês passado, unemployment, né, a taxa de desempregados, ela, subiu para 8,1%, o mais alto desse quarto de século. Para aqueles, aí ele continua falando sobre emprego, as chances de encontrar um outro logo são as piores desde os recordes iniciados na década de 50 anos atrás. Pronto. Nessas 3 primeiras linhas, eu tenho como verificar a questão de taxa de desemprego subindo para 2/3 no ano, né? De 14,8 em janeiro, para 14,8 em janeiro. Então, ele está nos dando aí percentuais, mostrando aí, senhores, uma escalada, né, dessa questão de elevação do desemprego. A resposta correta, letra B de bola. O mesmo texto, vamos ver agora qual é a abordagem que ele deseja. Bom, aqui ele diz o seguinte, a palavra abaixo do texto que exprime ideia de contraste de ideias. Né? Contraste de ideias. Bom, tem um segredinho que é muito bacana de relembrarmos, né? Nós sabemos que na família das link words, eu tenho quem na família das link words? São palavras que conectam. Eu posso ter preposição, eu posso ter advérbio, eu posso ter conjunção e etc. Né? Se eu for olhar para as conjunções, dentro das primeiras conjunções que tem uma dica para ser lembrada, são as conjunções correlativas e elas vêm assim, em pares. Essa daqui, both and, quer dizer tanto quanto. Ele dá uma ideia aí, né? Tanto Brasil quanto Itália são campeões da Copa do Mundo, por exemplo. Vamos colocar assim. Outra muito boa de lembrar são as coordenadas, que eu posso lembrar do acrônimo chamado de fanboys. Tá? Acrônimo, porque cada letrinha dessa, ela vai formar uma palavra, mas, olha só, F de for, A de and, N de nor, B de but, O de or, Y de yet e S de so. Cada uma dessas aí vai ter uma tradução. Vamos lá. Essa daqui significa pois. Essa significa e. Essa significa
nem. Essa significa mas, ou, todavia, então. Tá? Mas ainda não responde a nossa questão. Essas vão possuir uma ideia. Qual é a ideia? Vamos lá. Explicação. Explicação. Adição, e nós vamos chamá-la de adição positiva. Adição, nós vamos chamar de adição negativa. Nem você, nem você. Essa nós vamos chamar de oposição. Essa vamos chamar de alternância. Alternância. Essa daqui nós vamos chamar de adversidade. E essa nós vamos chamar de conclusão. Pronto. Mas para dizer assim, né? Um modo geral. Confere? Conclusão. Ele pediu aqui nos dar uma ideia. Nos dar uma ideia de contraste. Tá, ó. Ideia de contraste. Ideia de contraste. Aquela com capacidade de nos dar a ideia de oposição, ideia de contraste, tá aqui. Representada por essa conjunção aqui, ó. But. Tá? But. Pronto, olha ela aí. Então, sendo assim, resposta correta, letra B de bola. Só para constar, bora lá. Essa daqui significa logo e essa significa onde. Essa significa e, pronto, todas traduzidas. Adiante, gabarito correto, letra B. Notícias, senhores. Texto de cunho informativo, textos descritivos e ou narrativos, textos relativamente curtos, geralmente veiculados nos meios de comunicação, linguagem formal clara e objetiva, textos com título principal e auxiliar, textos impessoais, escrito em terceira pessoa, fatos reais, atuais, cotidianos. Olha aí um texto que fala sobre essa personalidade. Primeiro item. O aluno olha para isso aqui e vai dizer, rapaz, eu vi isso aí, rapaz, aconteceu, né? Essa é uma grande desportista, né, da equipe norte-americana. Ela teve problemas psicológicos, né? Ela não quis mais nem competir e etc. É ela mesma, chamada de Simone Biles, né? Ela diz que Simone Biles, ela está mantendo the door open, a porta aberta para o retorno às Olimpíadas, né? Ela tem 24 anos de idade, tá? E ela, né, ela participou dessa equipe e ela deixou dito que apesar de ter acontecido isso lá em agosto de 2021, nós estamos vendo isso aí, esse texto, o último acesso dele, ela disse, antes de deixar o Japão, tá aqui ó, antes de deixar o Japão, ela sentou-se com a equipe e eles conversaram, né, muito sobre a equipe competidora durante as competições, para falar carinhosamente sobre o tempinho dela, no que aconteceu lá em Tóquio e os seus planos para o futuro. Aí ele disse que a Simone, com 24 anos de idade, né, hoje, 2022, está com 25, é uma criança ainda, né? Ela diz que tem o potencial, tudo para voltar aos Jogos Olímpicos de 2024, quando ela vai estar aí com 27 aninhos de idade, é isso? 2021
24, 2022, 25, 2023, 26, 27 anos de idade. Ainda a flor da idade, né? Vamos lá ver o que é que a questão vai pedir. Normalmente, esses textos com esse tamanho, eles vão perguntar por gênero. E é o que aconteceu. Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. A partir do seu conjunto de características, esse gênero textual, meu povo, pode ser classificado como? Bom, essa palavra aqui, advertisement, você conhece, né? Advertisement, normalmente você vê assim. Não confunda ele com esse 2D, tá? Advertisement, anúncio, esse com 2D é o verbo acrescentar. Anota aí para não esquecer. Birth invitation é o convite de aniversário. Recipe, receita. News. Opa, professor, aqui está a minha resposta. É uma notícia. Tá? Primeiro item, ele tinha título. Tá? Segundo item, eu consigo visualizar a equipe, né, do Today's, tá? Então não podia ser anúncio, propaganda, muito menos convite para aniversário, nem receita de culinária e muito menos o resumo. Certinho, gente? Meu povo, sábado letivo é assim, às sextas-feiras também é nesse grau de intensidade. Então não tem aqui, eu não treinei, só depende de você. Então pega a teoria, pega os slides, sempre sobra muita tarefa para casa nos slides, justamente para você praticar. Ficou com dúvida? Anota o slide, manda aqui para nós, através dos nossos ilustríssimos professores. Eu já contemplo para você no slide da semana que vem. Fui!